Sexta-feira, 22 de setembro, sextou, 2h30 da tarde, vamos fazer o fechamento dessa semana. E que semana foi mesmo conturbado, polêmico, cheio de reviravoltas, volatilidade na alta e expectativa de que as coisas possam piorar. Mas a gente segue analisando o gráfico e eu quero pedir para você curtir esse vídeo e seguir nosso canal, caso você não fez, para que o YouTube possa entregar esse vídeo para mais pessoas, que assim como você gosta de fazer acompanhamento do preço via análise gráfica. E aqui a gente traz uma leitura bem prática para que você possa até mesmo levar para o seu operacional no dia a dia, tá bom? Então, euro aqui no mercado de câmbio, euro no semanal, tá ali brigando, né, no rompimento das 50. Ele faz esse viés de querer voltar, pode mesmo até mesmo fazer algum tipo de confirmação do rompimento da média de 50, mas nesse momento está mais para perder esse suporte. Eu vou até descer aqui um pouco essa intenção aqui do mercado de perder essa região, tá? Então a gente pegou essa faixa laranja, esse retângulo alaranjado, e eu fico com esse viés aqui. Se ele perder e voltar para confirmar, ele pode sim buscar regiões mais abaixo ali, perto do 1,02, tá? Agora, nada feito se isso não acontecer, porque como a 50 ainda continua apontada para cima, e isso vai gastar ainda algumas semanas para que ela possa pegar uma direção, a 20 está chegando. E com a média de 20, que é essa média laranja chegando, a gente pode ter essa seguinte informação de médias cruzando, e aí a gente pode ter o preço fazendo essa confirmação. É uma realidade? Não, é uma possibilidade, porque ao contrário disso, a gente pode enxergar o euro, caso tenha outras expectativas, e para isso a gente precisa acompanhar o calendário econômico, acompanhar o que está falando, os depoimentos, os pronunciamentos da zona do euro, do Reino Unido, do próprio Banco Central americano, do Fed, então isso do BCE, da Europeu. Então a gente precisa estar acompanhando esses fatos para pegar o que está acontecendo na economia global, no sentido o que a inflação está ocorrendo, como cada qual está fazendo a sua tentativa de controle de inflação. Então não adianta nada os governos falarem, o Fed falar em metas, sendo que essas metas não. Então temos essa conotação de controle de inflação, cada região, cada país, cada ministério, cada setor está lutando aí para fazer um controle de inflação, e esse é um problema global. Então a gente acompanha também as taxas de juros, os yields, os treasuries, aí bem negativo, né? Hoje 10 anos aí operando com 1,56, 30, 1,33, 5 anos 1,43, 2 anos 74 negativos, e os menores vêm querendo ali voltar para o 0 a 0. DXY nesse momento 0,14 positivo, tá? Isso está fazendo com que os mercados estão tendo uma volatilidade gigantesca, e essa semana foi bem intenso, né? Mas quando a gente olha aqui, uma probabilidade do candle dessa semana fechar quase que no 0 a 0 está alta, né? Está na iminência dessa possibilidade. Puxando do semanal para o diário, né? Aqui a gente vê esse distanciamento da média que o euro está no dia de hoje, mas veja ontem e hoje como tem um movimento parecido, o tanto que está sendo essa pressão dos vendedores, mas os compradores segurando nesse suporte. Tá? Isso corrobora muito com aquilo que a gente fala, 90% dos rompimentos são falsos, não adianta querer entrar em rompimento que pode se dar mal. E isso vem acontecendo constantemente, e seguimos acompanhando. Movimento comprador no euro, nesse momento, não tem sinal. Tá? Quando olhamos aqui para o gráfico, uma 20 totalmente direcional, a 50 já chegando para cruzar a 200. Tá? Então aqui a gente tem essa 20 bem direcional, não tem o que fazer. A gente tem uma 50 que vai cruzar com a 200 aqui nessa região. Então é isso aí, não tem o que falar. Para quem opera segurando o ativo por mais tempo, no diário não tem nenhum sinal comprador de reversão, tá? Ele está numa zona, coloquei aqui esse retângulo, que aí a gente pode falar, ele está na faixa de Gaza, daqui para frente é tiro, porrada e bomba, né? Um momento vendedor, teríamos mais interesse se ele chegar próximo a 20 aqui,
podendo ter algum tipo de sinal, tá? Mas ele pode muito bem ficar lateral aqui esperando a média chegar, como voltar a 20. Mesmo assim, ao tocar na 20, eu não tomaria uma decisão de compra, tá legal? Vamos chegar aqui no H1 para a gente ver possíveis gatilhos, né? No H1 ainda é vendedor, 50 apontada para baixo, fazendo um papel aqui de apenas esperar essa média chegar, né? Ele está lateral aí nesse momento, então ele tem um rangezinho dentro do range, né? Vamos fazer um desenho aqui bem grotesquinho, mas dá para entender, ó. Então ele tem uma lateralizaçãozinha ali no H1, isso aí dentro do range maior que a gente está falando, tá? Vamos tomar bastante cuidado porque as quedas estão fortes, né? Então a gente consegue ver aqui, ó, as quedas, a devolução de qualquer movimento de subida está sendo muito agressivo, né? Isso aí está sendo muito perigoso. Vamos dar uma olhadinha no Japa, que é um momento também bem complexo, complicado. Vou puxar aqui para o semanal, né? A gente vem fazendo essa leitura há bastante tempo, há semanas, e ele vem rompendo novos preços, buscando o topo anterior, tá? Quase que inevitável de buscar lá. Então a gente tem o topo anterior lá no 152, nesse momento aqui está 148, mas ele chegou a bater aqui o 148,550, ele chegou a bater nessa região. Pode vir buscar, mas ele tem um estresse aqui dessa região que já foi confirmado anteriormente, tá? Então, olha só que toda essa região aqui, ó, deixa eu até melhorar esse desenho, toda essa região é pavio, tá? Ou seja, olha isso, tá vendo? Tudo isso daqui de preço, estou falando do 148,500 ao 152, é pavio no semanal. Então, olha a intensidade, a gravidade da região. É uma região comprovada de muito estresse. E ele está indo, de novo, está entrando nessa região que vai gerar para nós aqui muito estresse. Então, vou pegar aqui do topo, né, e vou marcar isso daqui para nos próximos vídeos a gente seguir acompanhando, tá bom? Então, isso daqui para nós é um viés bem interessante de analisar e acompanhar. Vou tirar aqui esses movimentos que já foram rompidos, já não tem mais interesse, tá? Essas setas também foram marcações anteriores, foram todas rompidas, também não tem mais interesse, tá bom? O próximo alvo para ele aqui, e o detalhe que a gente tem que trazer, ele não está respeitando aqueles padrões que a gente gosta. Existe uma coisa no mercado, existem os padrões que a gente estudou, que trabalhamos a literatura e é maravilhoso, mas sempre existe a possibilidade de falhar. E o iene, por sua vez, vive um momento interessante. Parece que eles estão assim, poxa vida, isso que a inflação não sabia, né? Porque eles nunca viveram. Então eles estão vivendo isso agora. A forma de resolver isso é diferente para eles. Eles estão fazendo práticas bem diferentes porque eles têm uma inflação alta, a inflação bateu na economia e eles não estão segurando isso com taxa de juros. As taxas de juros lá continuam baixíssimas e vão fazendo, e é desse jeito que está sendo a coisa. Então o mercado vem respondendo a isso cada dia mais com o iene buscando preços nunca alcançados antes. Então fica uma certa insegurança por parte do mercado de interpretar o iene. Olha, vai derreter porque não faz sentido ele estar ali com inflação alta, uma taxa de juros tão baixa. No entanto, se está todo mundo esperando o mesmo resultado, está muito fácil para o especulador, né? Então, isso que vem acontecendo, o iene está muito fora da realidade, né, nesse sentido, porque está aí sendo operado a 148, é como se tivesse quase o real a R$7, R$7 por dólar, imagina só. Né? Quando no Brasil o dólar estava acima de 6, era uma loucura, então estava aquele desespero danado. Hoje fala que o dólar está batendo a 5, né? A gente fica doido, mas o Brasil é experiente na questão do controle de inflação. O Brasil tem uma experiência, o Brasil é reconhecido inclusive internacionalmente em respeito a isso. Já os japoneses, acredito eu, por nunca terem vivido esse tipo de cenário, segue complicadíssimo, né?
Então não faz muito sentido, mas é isso que eles estão praticando, é essa a estratégia. Eles sempre falam de algum tipo de intervenção, já fizeram uma intervenção no preço do dólar, mas essa expectativa que vem gerando para o mercado está sendo frustrada, né? Então vem uma busca de liquidação muito grande e essa região agora se torna uma das regiões mais perigosas por momento dentro do universo do USD-JPY, que é o iene com o dólar, tá? Isso no semanal. No diário, a gente vê aqui um grande estresse, olha o tamanho dessas velas. Ontem teve uma queda, antes de ontem uma alta, depois uma queda e hoje já voltou tudo, né? Praticamente é isso aí, deve fechar por volta desse preço. O mercado de hoje, domingo, deve abrir com algum tipo de gap, mas está bem tenso, né? Você vê uma força compradora para manter esse preço aí nesse formato que seria, né, a queda lá, bem forte, continua sendo forte. Então nesse momento está difícil falar em venda porque nós não temos nenhum sinal disso, tá? Então a gente não tem nenhum sinal vendedor aqui, tá? Inclusive no H1 ele já deu gatilho de compra no cruzamento da 20 com a 50, que é um dos setups mais clássicos que existe. Está comprado, fez o toque da média ali, junto com um cruzamento muito forte, esse suporte, e voltou muito forte, né? Então ele está aqui nessa região aguardando uma força que pode ser para superar, tá? Como a gente sempre fala, 90% dos rompimentos são falsos, então pode ser que ele está batendo ali, pode voltar, pode continuar essa subida, mas para isso a gente tem que assistir uma confirmação, tá? Então ele vai isso aqui, ó, e segue o caminho dele rumo ao topo histórico. Então o alerta aqui está total. Igual eu disse, não temos nenhum cenário de venda ainda. Então somente vender porque bateu na região de resistência é muito pouco e isso vem se comprovando ao longo do tempo, tá? Então isso vem se comprovando ao longo do tempo. Resistências foram quebradas uma após a outra. Vamos dar uma olhadinha no GBP, o nosso GIBA, né? Vou puxar para o semanal, sempre fazemos a leitura por esse caminho, né? Semanal, diário e o H1. Ele bateu muito forte, até coloquei essa setona aqui, já posso tirar. Ele bateu muito forte na 50 e não criou nenhum cenário de confirmação. Por quê? Ele veio da semana passada forte. Então olha só, o único estresse que ele teve, vou também tirar esse retângulo porque já passou. Isso aqui foi leituras passadas, tá? Então olha só, quando ele bate aqui, vou fazer um desenho aqui, ó. Quando ele bate na média de 200 e 400, aqui tem uma média de 400 também. Ó, quando ele bate aqui nessa região e volta, ele vem aqui no fundo de canal, faz uma espécie de confirmação, bate na 20, volta e rompe, né? E aí ele teve um pequeno estresse. Só que após a confirmação do rompimento da 20, ladeira, caindo sem parar, sem medo de ser feliz, tobogã e está embora. Então são 3 semanas de queda muito forte para o GBP, tá? E ele agora furou a 50, vamos ver o que vai ser na virada da semana, mas ele continua num viés muito baixista, sem nada a fazer no sentido contrário. Quando você olha também os últimos 3 dias, né, lindo esse movimento aqui, técnico, né, que olha só, bateu na 20, pega na 200, confirma o rompimento e segue caminho. No diário, o que segura ele aqui? Né? A gente só tem uma região que poderia ser uma defesa para ele aqui, que seria aqui embaixo, mais ou menos aqui no 1,20. Né? Eu sempre marco regiões, mas não regiões tão exatas, né? Marco uma região apenas. Então aqui a gente teria uma regiãozinha para trabalhar com possível suporte, mas ele está se afastando muito da média, pode criar uma distância grande, pesado isso daí, pode vir buscar um 1,20, que seria o alvo que a gente está estudando aqui em torno dessa região aqui, ó, 1,20, 1,20, tá? Então essa região seria uma região de possível suporte, bem ali na casa do bola mesmo, tá bom? Isso no diário. No H1, vamos ver, a gente não consegue também enxergar nenhum gatilho comprador, né?
totalmente vendedor, não há o que fazer. A 20 está condicionando, a 20 está trabalhando o movimento, ele está fazendo esse triângulo agora, possivelmente vai criar um rompimento. Às vezes não cria hoje por ser sexta-feira, tá? Mas sequência de topos mais baixos, linha horizontal, 72% de chance de rompimento da linha horizontal. Isso aqui é uma estatística desse tipo de padrão de movimento, tá? Isso pode acontecer, legal? Então, nada a fazer em sentido contrário, a não ser venda. Olha o DXY, vou puxar aqui pro diário, né? Olha só, porque ficou mais bonito até de a gente comentar. Porque no semanal, a gente já vinha falando, ele pegou essa região, essa aqui para a gente ver um pouco maior, né? Então ele tem esse topo lá no 114, caiu, fez uma correção, encontrou esse suporte aqui e hoje está bem próximo, né? A 200 chegando e ele devolve. Só que aqui no gráfico semanal, nessa fibo dessa perninha de alta que teve, a gente tem o 61.8, que é essa zona de retração, e o DXY bate ali e fica alguns dias brigando. Quando eu trago para o diário para ver essa briga, olha isso daqui. Então foi muito técnico, né, a presença da retração aqui, que ela faz o primeiro toque, tem um estresse, tem uma confirmação. Foi bem também nos momentos que começaram a sair dados, pronunciamentos do Fed. Isso tudo gerou estresse e esse estresse acabou trazendo com que ele rompesse essa região. Olha o tamanho dessa região de pavio, como foi defendido isso daqui, né? E agora também ele sente uma pressão para segurar o DXY para não ir tão longe assim. Então, nesse momento, analisando tudo isso, o que nós temos? Um DXY na região de 61.8, na retração do fibo semanal, extremamente volátil, com pressão de ambos os lados, tá? Então, isso aqui, a única certeza que a gente tem vai estourar para algum lado. No entanto, a média de 20 é compradora, a 50 está chegando com tudo, então essa balança ela é mais compradora do que vendedora, com certeza, tá? Mas o mercado é soberano. Do lado direito do gráfico ninguém sabe o que está acontecendo. Vamos ver na semana que vem, acompanhar o calendário econômico também e ver as coisas, né? Isso é bem bacana, né, a gente falar, porque existem várias pessoas que comentam que não operam notícia, né? Eu não saberia trabalhar sem isso, porque o tempo todo a nossa volatilidade ela é calculada em cima dos fatores que acontecem externamente na macroeconomia. Então, na verdade, a frase que eu traria tudo é macroeconomia, né? E a micro a gente refina, a gente busca uma melhor oportunidade, tenta minimizar os erros e só. Legal? Pessoal, segunda-feira a gente volta com mais leituras de mercado de câmbio. Vamos seguindo, acompanhando, tendo cautela para operar bem, para operar sempre.